Fala galera, mais um episódio aqui se apresentando nós três. Eu me chamo Davi, prazer, bom dia, boa tarde, boa noite, sei que hora você está assistindo esse vídeo. Maria Elane e Antônio Neto. E hoje estamos aqui entrevistando uma pessoa muito especial, foi meu professor ano passado e hoje ele deu esse horário para nós entrevistar ele, falar sobre esse assunto desse episódio, a hora da verdade, certo? E ele aqui é formado em Letras e História, pós-graduador em Literatura Africana, Portuguesa e Brasileira, Metodologia do Ensino de História e ex-aluno da professora Ieda Maiara, que também foi o que passou esse trabalho pra gente, tá? Professor Alexandre! Professor, muito obrigado por o senhor ter vindo, tá? Ser entrevistado com a gente. E o tema de hoje é sobre o conflito entre Estados Unidos e México. Nós três aqui vamos começar. Eu queria que o senhor se apresentasse aí para o povo, né? Falando mais do senhor, se apresentasse mais para quem não me conhece. Bom, gente, é um prazer estar aqui hoje com vocês, né? Com saudade de vocês, da turma toda, né? E essa última parte do currículo é importante. Eu sou ex-aluno da professora Ieda, para quem não sabe. E assim, gente, para falar sobre conflitos, né, geopolíticos, a gente sempre tem que olhar para um contexto histórico, né? Esse período anterior ao que a gente está vivendo hoje, ele já deixou marcas para a posteridade. E o conflito em si, México e Estados Unidos, ele começa ainda num período colonial, né? Os Estados Unidos ele conseguiu independência antes das colônias espanholas. E com o México não foi diferente. Então, Estados Unidos ficou independente um pouco antes, em 1776, e no século seguinte é que o México conseguiu independência. Só que por uma questão de política local, Estados Unidos começou ali a querer pedaços das antigas colônias espanholas, né? E aí é uma raiz para as confusões, né, os conflitos que existem até os dias de hoje. Boa tarde, professor. O senhor poderia falar sobre o que foi o Destino Manifesto? De onde surgiu esse termo? Bom, gente, o Destino Manifesto ele foi justamente uma teoria, né, lá pelo século XIX, que propunha a América para os americanos, né? E começou a marcha para o oeste. Nesse processo, as antigas 13 colônias, elas queriam seguir ali até chegar do outro lado do oceano, né? Vocês podem perceber hoje em dia que os Estados Unidos ele é um país continental que começa ali no Oceano Atlântico e vai até o Oceano Pacífico. E essa teoria de América para os americanos, essa marcha para o oeste, foi o que nutriu justamente esse grande pensamento norte-americano de que eles deveriam pegar mais terras e seguir em frente, né? Povoando, colonizando, né, entre aspas, toda aquela região, inclusive devastando as terras e matando muitos nativos. Boa tarde, professor. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: quais as consequências para ambos os países desse conflito? Bom, gente, primeiramente, o país que inicia, né, as grandes questões, no caso dos Estados Unidos, ele conseguiu se desenvolver mais, né, um país mais tecnológico, se tornou-se um país mais industrial, ele conseguiu maiores mercados e dentro do território ele conseguiu mais terras, né? Então ele se tornou um país maior. Querendo ou não, quando um país é maior e melhor gerenciado, ele consegue sim se desenvolver economicamente. E foi isso que os Estados Unidos fez. Ainda sobre a raiz do problema, lá em 1821, mais ou menos, quando o México se tornou independente, ele aceitou alguns colonos norte-americanos para povoar aquela região. Até por causa da questão dos nativos, que, em geral, eles acabavam atacando realmente os colonos para tentar reaver seu território. Tentando minimizar isso, é que os norte-americanos começaram a colonizar ali a região de hoje é o Texas, nos Estados Unidos, que antes era território mexicano. Só que, como existiu a questão cultural ali, dos norte-americanos serem um pouco diferentes culturalmente dos espanhóis, né, da galera que colonizou aquela região, um choque cultural acabou se entrelaçando. De um lado a gente tinha os Estados Unidos, que também tinha uma divisão interna, né? O norte já era mais industrializado e o sul era mais agrário.
e a questão da própria religião. Os norte-americanos, eles vinham de uma origem protestante. Eram pessoas que tinham fugido da Inglaterra no século anterior e estavam fugindo ali de perseguições religiosas. Eles tinham uma crença no puritanismo, anglicanismo, igrejas evangélicas, né, de um modo geral, que iam contra valores cristãos. E os espanhóis, eles queriam implantar no estado do Texas, né, a obrigatoriedade da religião cristã, a cobrar altos impostos e ainda liberar a escravidão. Como o sul dos Estados Unidos vivia da escravidão, né, principalmente na produção de algodão, os texanos não aceitaram muito isso, né? E aí começou a Revolução do Texas. Depois da Revolução do Texas é que eles fizeram aí esse processo de retomada de outros pedaços de terra, né? Para você ter uma ideia, os mexicanos perderam metade do seu território à época. Então, o México ele era bem mais acima no mapa. E hoje estados como o Novo México, Nevada, Califórnia, né? O próprio Texas hoje são estados norte-americanos, mas que originalmente pertenciam a colônias espanholas e ao México, né? Posteriormente. Quais foram os problemas atuais que os dois países enfrentam até hoje? Hoje em dia, eles não têm talvez uma questão territorial para resolver, né? Depois de muito tempo foram assinados alguns tratados, né? O próprio México reconheceu posteriormente a perda desses territórios, mas hoje em dia existe uma questão, se não dos norte-americanos, obviamente, eles não querem vir para o México, né? Mas é o oposto. Hoje em dia, se antes, uma ironia, né? Se antes os norte-americanos queriam tomar pedaços do México, hoje em dia são os mexicanos que querem adentrar para viver dentro dos Estados Unidos. Então a questão da imigração é uma grande polêmica. A questão do tráfico de drogas e tráfico de armas é um outro problema. Hoje, por exemplo, eu fui questionado, né, por um dos colegas do podcast a respeito dessa questão da entrada lá no território norte-americano. E a questão não é só o México que quer entrar nos Estados Unidos. O mundo contemporâneo, capitalista, ele quer ir para o lugar onde tem melhores condições, né? O capitalismo vem dessa ideia de prosperidade, essa ideia de que a riqueza, o sonho americano. Então, tudo isso faz com que o mundo inteiro queira estar lá, né? E aí o mundo inteiro que eu falo seria o mundo subdesenvolvido, né? Os países do sul do mundo, né? E eles querem adentrar nos Estados Unidos. Como os Estados Unidos na América, né, é justamente o país mais desenvolvido e tem essa ligação geográfica ali com o México, é o lugar mais próximo para onde se consegue entrar lá dentro, né? Então, essa questão de adentrar no território vai além do México. Mas os países subdesenvolvidos, né, Venezuela, China, brasileiros também, querem ultrapassar esse muro para chegar lá. Para finalizar aqui, professor, queria perguntar para o senhor: o senhor é a favor da existência desses muros das fronteiras dos países, especialmente na frota entre os Estados Unidos e o México? Bom, gente, por ironia do destino, né, o país que hoje é um país xenofóbico, né, bem racista, como os Estados Unidos, ironicamente ele foi criado, foi desenvolvido por fugitivos, né, pessoas que fugiram de perseguições religiosas e políticas na Inglaterra, né, e que ficaram inicialmente em 13 pequenas colônias. E essa galera, que hoje em dia é altamente xenofóbica com outros povos, né, eles têm uma origem de fugir dos problemas políticos, né, e colonizar, né, um outro território. Hoje em dia eles não querem aceitar esse passado, eles não querem aceitar que outros povos também querem ter oportunidades melhores dentro do território norte-americano. O que é uma falta de reconhecimento histórico, né? É de uma hipocrisia muito grande. Em geral, o país que é desenvolvido, inclusive isso vale também para o Brasil, né? O Brasil também é xenofóbico. Não precisa nem ver pessoas de outros países, basta olhar a questão norte-sul do Brasil, né? O Nordeste, quando vai ao sul, em geral, é rechaçado, né? Sofre preconceitos. Nós tivemos casos recentes, trazendo para a coisa da semana passada, né? Tivemos recentemente o caso de
pessoas nordestinas, baianos, que viviam em regime semi-escravocrata lá, né, em vinícolas do sul. Então, essa galera, as pessoas que agem com xenofobia, elas estão espalhadas no mundo inteiro, inclusive aqui no nosso território. Voltando para a política norte-americana, eles têm sim uma segregação muito grande com qualquer outro tipo de pessoas que venham de fora, de países subdesenvolvidos. Não vamos também colocar para pessoas europeias. Eles atendem muito bem europeus, eles apreciam muito os europeus, mas os latinos americanos, eles não consideram como iguais. E quando eu falo latinos americanos, eu me coloco também no lugar porque nós somos brasileiros, né? Então, não só a galera que foi colonizada, entre aspas, ali pelos espanhóis, mas nós também que sofremos um processo de invasão portuguesa, também somos vítimas hoje dessa xenofobia norte-americana. E voltando para a questão dos muros, é totalmente equivocado essa ideia de muros entre os povos, né? Eles realmente criam esses muros, né? Essa série de cercados, né? Ali com arames, com muros, com pessoas armadas vigiando, para defender o território do que eles chamam de povos que podem corromper ali a sua estrutura social. Eles veem os latinos, né, nós latinos, inclusive, como pessoas que estão ali para beber, se prostituir, para levar drogas, né? Existem casos das chamadas mulas, que são pessoas que entram lá nos Estados Unidos com drogas no corpo, né, acabam morrendo, às vezes, no translado. Então, é uma série de questões. Se junta a ideia da fuga dos problemas sociais de cada país, se junta a questão do tráfico de drogas, de armas, isso faz com que no ideário daquela população eles tenham muito medo de permitir imigrantes. Lembrando que se essa questão fosse trabalhada de outra forma, talvez abrindo as fronteiras para aceitar pessoas que querem realmente trabalhar, que querem realmente prosperar, talvez fosse melhor. Mas o tráfico ele ultrapassa qualquer tipo de barreira, né? Inclusive esses muros que são construídos. Pois então, aqui estamos, professor, muito obrigado, realmente, que não achamos a outra pessoa melhor que não fosse o senhor. Obrigado mesmo pela sua participação. E aqui finalizamos, então até a próxima e até mais.